agora nós vamos falar de células de Hadley e quantidade de movimento angular. Então vamos considerar inicialmente o que pode ser esperado a partir do efeito combinado do aquecimento diferencial entre o equador e os polos e a rotação da Terra. O aquecimento nas baixas latitudes e resfriamento próximo aos polos irá produzir uma alta pressão em altos níveis no equador e uma baixa pressão em altos níveis no polo. Então, o que acontece? Na região do equador, com o aquecimento, as superfícies de pressão sobem. E nos polos, com o resfriamento, as superfícies de pressão descem. Então, no mesmo nível de altura geopotencial, eu vou ter pressões mais altas na região do equador e pressões mais baixas na região polar, por causa da inclinação das superfícies geopotenciais. Por outro lado, esse tipo de configuração vai levar a que na superfície da Terra a pressão seja baixa no equador e ela aumente no sentido dos polos. Porque o que acontece é que, se olharmos só essa como se fosse uma grande célula de circulação, vai haver transporte de massa da região do equador para os polos, e isso vai levar ao quê? A que haja uma redução na pressão na superfície na região do equador e um aumento da pressão na região polar. Inicialmente, isso iria provocar uma circulação meridional, com ar aquecido elevando-se próximo ao equador e fluindo no sentido do polo em alto nível, e o ar resfriado descendo nas altas latitudes e fluindo no sentido do equador próximo à superfície. Esse ar, à medida que ele se desloca para o polo, ele vai resfriando, aumenta a densidade e ele desceria, e por continuidade a gente teria aquela única célula meridional. A corrente de ar movendo-se no sentido do polo no ar superior seria desviada pela força de Coriolis para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no hemisfério sul, produzindo os ventos de oeste, né? Então, no ar superior, se eu tenho o ar vindo no sentido do equador para o polo sul, né? Então ele seria deslocado para a esquerda, então ele teria um sentido de rotação de oeste para leste, então seria um vento de oeste. No hemisfério norte, o ar em ar superior indo do equador para o polo norte, Coriolis agiria à direita, desviaria para a direita, então o sentido de rotação seria de oeste para leste. Então está de acordo com o que a gente já tinha visto anteriormente. O ar fluindo no sentido do equador, próximo à superfície, seria defletido no sentido de produzir ventos de leste em ambos os hemisférios. Então, pelo mesmo raciocínio, o ar em superfície do polo para o equador, polo sul para o equador, desvia para a esquerda, seria vento de leste. No hemisfério norte também seria vento de leste, com desvio à direita. Na ausência de atrito com a superfície da Terra, um balanço entre a força de gradiente de pressão e a força de Coriolis seria atingido depois de certo tempo. Então, a gente partiu de uma situação inicial em que a Terra não está girando, está mais quente no equador que no polo, e isso está girando, né, com a célula meridional. Aí a gente bota a Terra para girar. Isso aí é um sentido meramente didático, né? Aí, vamos supor, agora colocamos a Terra para girar. Aí o que vai acontecer? Vai começar a haver o ajuste entre o campo de gradiente de pressão, a força de Coriolis, e aí a gente teria circulações zonais de oeste, né, em ar superior, e de leste próximo à superfície, supondo idealmente que não tivesse nenhum atrito, né, da atmosfera com a Terra, né. A continuidade dessa circulação levaria a que tivéssemos ventos de leste em todas as latitudes na superfície e ventos de oeste em todas as latitudes em ar superior. E nós vimos que não é assim, né? Devido ao atrito na superfície, um balanço completo entre a força de Coriolis e a força de gradiente de pressão não seria estabelecido. Isso a gente já viu, né? Numa escala menor, mas se aplica aqui, né?
O atrito iria manter o escoamento cruzando as isóbaras no sentido do equador próximo à superfície, que é o sentido das baixas pressões, né? O ar, então, tenderia a se acumular na região do equador e, sendo aquecido naquela região, iria se elevar, tendendo a aumentar a pressão nos níveis superiores em baixas latitudes, produzindo uma força de gradiente de pressão em altos níveis ligeiramente maior que a força de Coriolis, né? Então, assim, se o vento fosse só zonal, não ia haver esse acúmulo de massa, vamos dizer assim, na região tropical, e aí o gradiente de pressão seria exatamente balanceado por Coriolis e a circulação seria toda zonal. Mas o que acontece, como tem esse desvio, há esse acúmulo de massa, aí a coluna de ar ela se eleva além do efeito do aquecimento, ela ainda vai ter esse acúmulo de massa que vai fazer ela se elevar mais ainda, e aí vai ter a força de gradiente de pressão vai ser ligeiramente maior, não vai estar exatamente balanceada pela força de Coriolis, né? Então tenderia a aumentar a pressão nos níveis superiores em baixas latitudes, ou seja, próximo ao Equador, produzindo essa força de gradiente de pressão ligeiramente maior que a força de Coriolis, de modo que o ar superior teria uma componente predominante de oeste, porém também seria forçado no sentido do polo. Então, não seria exatamente de oeste, mas teria, com a força de gradiente de pressão, ela seria ligeiramente maior, ela teria, então, um pequeno desvio, os ventos seriam ligeiramente desviados no sentido do polo. Em altas latitudes, o ar seria resfriado e tenderia a descer, completando o circuito meridional, né? Assim, uma circulação meridional seria mantida, a despeito da tendência da força de Coriolis levar o ar a se mover no sentido zonal, né? Então, tem Coriolis, ou seja, nessa suposta idealização inicial que tinha dos ventos totalmente zonais, acabaria não tendo nenhuma circulação meridional, mas o efeito do atrito provoca esse desvio e aí a gente teria uma circulação meridional com o ar fluindo do equador para o polo em ar superior e do polo para o equador próximo à superfície. As componentes desse padrão de circulação em cada hemisfério são chamadas células de Hadley. Então, é um modelo idealizado, que foi idealizado por Hadley, né? Foi esse cientista que idealizou essa circulação, né? Dessa forma aqui que mostra essa figura, né? Então, teria componentes de oeste no ar superior, componentes de leste predominantemente, melhor dizendo, de oeste, predominantemente de leste em superfície, e aqui já teria alguma circulação de oeste aqui próximo ao polo aqui, movimento ascendente na região equatorial, descendente no polo, uma única circulação. Do ponto de vista lá dos primórdios, quando Hadley fez essa abstração aí, ele propôs essa teoria de circulação, né? Ele acreditava que ele teria apenas uma célula de circulação meridional, né? Esse modelo de circulação iria executar a função requerida de transferência do excesso de energia recebido pelo Sol em baixa latitude para alta latitude. Funcionaria dentro daquilo que a gente espera. Levar o excesso de energia do Equador para o polo. Esse tipo de circulação está presente em baixas latitudes. Vento de leste na superfície, que são os alísios, e de oeste no ar superior, onde os raios dos círculos de latitude variam pouco com a latitude. Isso vai ser importante no raciocínio que a gente vai desenvolver daqui a pouco. Porém, nas latitudes médias e altas, existem circulações meridionais que têm sentidos reversos aos das células de Hadley, chamadas células de Ferrel. São aquelas células que a gente viu que tem entre 30 e 60 graus, com o ar descendo em torno de 30 graus de latitude, subindo em torno de 60 graus de latitude. E
Essas células de Ferrel, elas iriam então transportar o calor no sentido do Equador em lugar do sentido do polo. Então elas são reversas, né? Funcionaria no sentido contrário. Então, antes de discutir a forma com que o calor é transferido no sentido do polo através das latitudes onde essas células reversas existem, então, nessas células reversas existe o transporte de calor da região equatorial para a região polar e ou seja, ar quente da região equatorial para a região polar e ar frio da região polar para a região equatorial, como é esperado, só que um mecanismo diferente, que nós vamos ver lá quando formos analisar os sistemas ciclônicos. Isso nós vamos ver que eles são os grandes responsáveis por fazer essa transferência de energia, levando massas de ar quente para a região mais fria e massas de ar frio para a região mais quente, para manter esse equilíbrio térmico nas diversas latitudes, né? Antes da gente, então nós vamos ver isso posteriormente, os detalhes de como é feito esse transporte. Então, antes de discutir a forma com que o calor é transferido no sentido do polo através das latitudes onde essas células reversas existem, né? Então nós vemos na circulação reversa, né, ela estaria contrariando aquilo que a gente espera para ver o transporte de energia da região mais quente para a região mais fria, já que a célula é reversa. Nós vamos ver posteriormente, né, quando estudarmos a teoria ondulatória dos ciclones, como é feito esse transporte de energia, em que o ar mais quente é levado da região equatorial para a região polar e o ar mais frio da região polar para a região equatorial, para fazer essa redistribuição de energia. Antes disso, nós devemos considerar por que as células de Hadley não podem se estender sobre regiões onde os raios dos paralelos de latitude mudam rapidamente. Ou seja, as células de Hadley, como nós vimos lá anteriormente, a circulação que é análoga à célula de Hadley é aquela que se eleva no Equador, aquela célula de circulação meridional, e desce, só que ela desce em 30 graus sul, ela não vai até o polo, né? Então nós vamos ver que isso está relacionado ao fato da distância que tem da região da atmosfera para o centro de rotação da Terra, né? Ela varia rapidamente aqui a partir das latitudes médias. O raio ou a distância em relação ao centro de rotação da Terra, que é o eixo dos polos, né? Esse raio, essa distância, depende do cosseno da latitude, tá? Então, a taxa de variação desse raio com a latitude, ele é uma função do seno da latitude. E o que acontece? O seno, ele varia de próximo de zero aqui no Equador, e sendo da latitude, ele é máximo em termos de magnitude no polo, ou seja, a taxa de variação da distância em relação ao centro de rotação da Terra é máxima próximo ao polo e mínima variação com a latitude aqui perto do Equador. Então nós vamos ver como isso influencia o comportamento dessa célula de circulação. Existem duas razões pela qual a circulação geral não pode consistir simplesmente das células de Hadley, uma em cada hemisfério. A primeira está relacionada com a conservação de quantidade de movimento angular das partículas de ar à medida que elas se movem no sentido do polo. Então, estamos olhando o ar superior. Vamos supor que na célula de Hadley original, ela vem desde a região do Equador até o polo, lá em ar superior. A segunda está relacionada à conservação de quantidade de movimento angular
sistema Terra-atmosfera. Isso nós vamos ver depois. Então, vamos ver o primeiro ponto aqui, que é o movimento das partículas de ar em ar superior, saindo da região do Equador e indo até o polo. A aplicação da segunda lei de Newton a corpos em rotação diz que a taxa de variação da quantidade de movimento angular, que representa a quantidade de movimento rotacional do corpo, é igual à soma dos torques que agem sobre ele. O torque é expresso como a força agindo perpendicular ao raio definido a partir do centro de rotação da Terra, a rotação do corpo. Então, eu tenho um centro de rotação, essa distância e eu vou ter uma força que vai ser normal a esse raio, que eu vou chamar de torque, que está forçando essa rotação. Na ausência de torques externos, a quantidade de movimento angular é constante, tá? Já que a taxa de variação depende da resultante das forças externas, do torque resultante. Como na ausência de torques externos, então a quantidade de movimento angular é constante. Uma vez que não existem torques sendo exercidos sobre o sistema Terra-atmosfera, a quantidade de movimento angular do sistema Terra-atmosfera tem que ser conservada, certo? Não há torques externos agindo sobre ela. Agora vamos primeiro examinar a conservação de quantidade de movimento angular das partículas de ar em movimento. Então, nós fizemos uma consideração olhando todo o sistema Terra-atmosfera que está em rotação. Não existe, o espaço exterior não exerce nenhum torque sobre o sistema Terra-atmosfera. Nós vamos ver isso logo a seguir. Então, desse ponto de vista, a quantidade de movimento, a quantidade de movimento angular do sistema Terra-atmosfera, ao longo do tempo, ele tem que se conservar. Mas antes, nós vamos olhar só uma partícula de fluido que esteja na atmosfera. Tá? A quantidade de movimento angular, QMA, é medida como produto MVR, onde R é a distância da massa M a partir do centro de rotação e V é a velocidade linear tangencial ao movimento de rotação. Então, essa é a definição de quantidade de movimento angular. É a velocidade tangencial vezes o raio de rotação vezes a massa. Se nenhum torque agir sobre uma massa isolada, teremos como resultado a MVR constante, de forma que, se R diminuir, o V deve aumentar. Então, uma vez que a massa M é constante, se um corpo consiste da junção de várias partes, a diferentes distâncias do centro de rotação, nós temos que somar a quantidade de movimento angular de todas e cada uma dessas partes componentes para a gente obter a quantidade de movimento angular total do corpo. Então, um exemplo familiar de conservação da quantidade de movimento angular é um patinador em rotação com os braços estendidos, aquilo que todo mundo já viu isso em espetáculo de patinação. Tem aquele momento em que o patinador, ele começa a girar com os braços estendidos, e aí, à medida que ele aproxima os braços do corpo, a sua massa se torna mais concentrada próximo ao centro de rotação e ele irá, consequentemente, rodar mais rápido. Então, o que acontece? A soma da quantidade de movimento angular de todas as partículas que compõem o corpo dele, do patinador, tem que se conservar. No caso, estamos desprezando o efeito do atrito aí, que teria um torque externo, no patins. Vamos aproximar sem atrito, então. Então, o que acontece? Quando ele vai aproximando os braços do corpo, o que está fazendo? As quantidades de cada partícula da quantidade de movimento angular é M vezes V vezes R. O que ele está fazendo? A massa está constante, o que ele está fazendo? Está reduzindo o R, porque está aproximando a massa, cada partícula de massa, do centro de rotação. Então, o que vai acontecer? O V vai aumentar. Então, a velocidade tangencial aumenta
e, consequentemente, a velocidade angular dele aumenta, ele vai girar mais rápido, né? Então, se a massa permanecer a mesma e a distância em relação ao centro de rotação diminuir, então, a fim de conservar a quantidade de movimento angular, a velocidade tangencial vai ter que aumentar. Então, iremos agora aplicar o princípio de conservação de quantidade de movimento angular à partícula de ar nas células de Hadley, né? Então, nesse desenvolvimento que nós vamos fazer agora, vamos supor, né, que não existe efeito de atrito também. Vamos considerar que o efeito de atrito é desprezível. Então, consideraremos que não vai haver um torque externo agindo sobre essas partículas de fluido. Considerando que a partícula de ar, se elevando próximo ao equador, permaneça estacionária em relação à superfície da Terra, seu movimento absoluto terá uma velocidade v de cerca de 464 metros por segundo de oeste para leste. Então, assim, uma partícula de ar que esteja girando na mesma velocidade da Terra, né, movimento de rotação sobre o mesmo ponto, ela tem uma velocidade tangencial de 464 metros por segundo. É muito rápido. Então, eu mencionei isso anteriormente. A gente imagina que o movimento, né, de rotação da Terra, ele é muito lento, mas cada partícula, então no Equador, a ordem de grandeza, os valores são esses, né? Então, sobre o Equador, são 464 metros por segundo de oeste para leste. Cuidado, não é em relação à superfície da Terra, é em relação ao observador fora, vai ver aquela partícula se movimentando com essa velocidade. Mas a velocidade em relação à superfície da Terra é zero, ela está girando com a mesma velocidade angular da Terra. Então, nós tiramos essa informação partindo de que a velocidade tangencial vai ser ômega-a. A velocidade angular vezes o raio da Terra, com ômega 7,27 vezes 10 a menos 5 por segundo, e o raio da Terra é 6.378 quilômetros aproximadamente. Então vamos lá. À medida que a partícula de ar de massa unitária se move no sentido do polo em níveis superiores, a distância r em relação ao centro de rotação da Terra vai diminuir. Então é isso que vai acontecer. Ela está mantendo, vamos supor, uma distância lá de 10 km em relação à superfície. Ela está indo para o polo. Então, o que está acontecendo? Ela está se aproximando do centro de rotação, que é o eixo que une os polos, né? Para que VR permaneça constante, então ela tem uma certa quantidade de movimento angular, né? Porque ela está girando com a Terra. Para que a quantidade de movimento angular dela permaneça constante, aqui estamos considerando massa unitária, então M igual a 1 vai ser definido por VR, né? Tem que permanecer constante, o V tem que aumentar, porque o R está diminuindo, porque ela está se aproximando do centro de rotação da Terra. Quando atingir a latitude de 45 graus, a distância R terá sido reduzida a aproximadamente 0,7 do valor original, tá? A fim de manter o produto VR constante, a velocidade absoluta V nesta latitude deverá aumentar então para 656 metros por segundo, para que mantenha a quantidade de movimento angular. Consideramos M igual a 1. Então, a velocidade era algo em torno de, era isso, 464 metros por segundo, agora tem que ser 656 metros por segundo. Não. A velocidade da superfície da Terra em 45 graus será menor pela mesma proporção de R, ou seja, será de 328 metros por segundo, ou seja, um ponto. Então, assim, inicialmente a partícula de fluido ela estava girando com a mesma velocidade angular da Terra. Aí ela começou a se movimentar no sentido do polo ao longo da atmosfera. E aí o que acontece? Ela vai se aproximando do centro de rotação da Terra. Então ela tem que preservar ou conservar a quantidade de movimento angular dela. Então o R está diminuindo, a velocidade dela tem que aumentar. Só que a superfície sólida da Terra, uma partícula da Terra
na latitude de 45 graus, né, ela vai estar com uma velocidade tangencial, a mesma velocidade angular que tem a Terra como um todo. Mas como o R é menor, diminuiu em 0,7, a velocidade tangencial da superfície da Terra, lá sólida, uma partícula da Terra, né, vai estar com cerca de 328 metros por segundo. Então o que vai acontecer? O ar, aquela partícula, ela aumentou a velocidade dela porque ela tem que conservar a quantidade de movimento angular, ela não está colada na superfície da Terra. O fluido, estamos supondo aqui que é invícido, é uma boa aproximação para esse raciocínio. Só uma partícula de fluido lá na atmosfera. Então, o ar vai estar se movendo relativamente à superfície da Terra com 328 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade relativa da partícula de fluido em relação à superfície da Terra. E isso daí é mais de 1.000 km por hora. Né? Isso é praticamente a velocidade do som no ar. Uma vez que ventos com velocidades tão altas e os gradientes de pressão correspondentes possam ocorrer conceitualmente, então, no papel, a gente pode fazer uma conta em que criar um gradiente de pressão com força de Coriolis e obter um valor de gradiente de pressão, força de Coriolis e velocidade que possa sustentar essa velocidade, né? Então, conceitualmente pode, mas análises teóricas mostram que tais velocidades iriam resultar em grande instabilidade. Então, velocidades tão altas em um fluido, né? Então, o que a gente está tendo é um fluido que está se movendo a velocidade de 1.000 km por hora. Isso provoca grande instabilidade, né? Está sujeito a grande instabilidade. Vamos supor que eu tenho um fluido que está escoando a 1.000 km por hora. Uma pequena perturbação ali vai criar a situação de instabilidade vai fazer amplificar essa perturbação de uma forma muito grande. E aí o que vai acontecer? Qualquer pequena perturbação no escoamento zonal, e isso a gente está vendo que seria um escoamento zonal, né? É a velocidade da partícula de fluido em relação à superfície da Terra, é zonal, porque ela tem que preservar a sua quantidade de movimento angular no sentido da rotação no plano que seja perpendicular ao eixo de rotação da Terra, né? Então seria um escoamento zonal. Uma pequena perturbação ela iria amplificar e causar uma quebra na circulação zonal. Então, o escoamento começa a amplificar e uma pequena perturbação ele amplifica e quebra. Não há continuidade nesse escoamento com se fosse possível, né, essa velocidade, ia ter essa situação de grande instabilidade. Não ia conseguir se manter esse escoamento zonal, ele ia quebrar. Apenas nas baixas latitudes, onde a redução da distância das partículas em movimento em relação ao centro de rotação é suficientemente pequena, ou seja, quando eu vario poucos graus de latitude, né, e conceitualmente seria lá algo até cerca de 30 graus de latitude, a variação que tem na velocidade que a partícula de fluido tem em relação à superfície da Terra para manter a quantidade de movimento angular seria suficientemente pequena. Então, essa variação e a conservação de quantidade de movimento angular resulta em velocidades nas quais o escoamento zonal é relativamente estável, de forma que o movimento zonal produzido possa persistir. Tá? Por essa razão, a circulação de radar é limitada a baixas latitudes. Por quê? Porque a taxa de variação do raio depende do seno. E próximo ali do Equador, o seno é pequeno, então a taxa de variação é pequena, consequentemente a variação da velocidade do vento, né? Ou seja, o movimento da partícula, movimento zonal em relação à superfície da Terra, seria suficientemente pequeno para que ela pudesse se manter uma circulação relativamente estável.
né? Então é por isso que a partícula de fluido ela não pode chegar até o polo, porque ela teria que ter uma velocidade zonal tão alta para manter a quantidade de movimento angular que seria impossível acontecer isso, né? Não conseguiria, não consegue, na realidade não consegue se manter. Por isso que a célula de Hadley chega ao ponto que ela é uma das razões, ela tem que descer a partícula de fluido ali, porque ela não vai conseguir prosseguir no movimento no sentido do polo. Mas não é a única razão. Então isso mostra por que não pode, por que não é possível a partícula chegar até o polo. Ou seja, a partícula da célula de Hadley que se eleva no equador, não é possível chegar até o polo. A outra razão pela qual o simples padrão de distribuição meridional de pressão que o modelo de circulação de Hadley requer não pode existir sobre toda a Terra refere-se ao efeito do atrito entre a atmosfera e a superfície. Então, no padrão de circulação de Hadley, a gente tem o quê? Alta pressão no equador, no ar superior, baixa pressão no polo, alta pressão no polo na superfície, baixa pressão no equador e uma circulação só. Essa é a distribuição de pressões na célula de Hadley. Então, na superfície, com baixas pressões no equador e altas pressões nos polos, seriam necessários ventos de leste em todas as latitudes para que ocorresse aproximadamente o balanço geostrófico. Já vimos. O atrito entre os ventos de leste e a superfície da Terra iria produzir um torque, com a atmosfera tendendo a desacelerar a Terra e a Terra tendendo a acelerar a atmosfera. Então vamos imaginar, o vento na câmera vai aparecer invertido, que eu estou fazendo, mas o vento vindo nesse sentido, quer dizer, o que é vento? Vento é movimento do ar em relação à superfície da Terra, tá? Então, se o ar atmosférico estiver girando com a mesma velocidade da Terra em todos os pontos, nós não temos vento, porque o vento é o movimento relativo à superfície. Então, se está movendo junto com a Terra, não tem vento. Então, quer dizer que, se eu meço vento, quer dizer que existe movimento do ar em relação à superfície da Terra. Então, vamos imaginar a Terra tem o sentido de rotação pela regra da mão direita que a gente já sabe. Quando eu estou no Polo Norte, eu vejo o movimento da Terra no sentido anti-horário. Então, a Terra girando nesse sentido, né, tá para cá, e o vento de leste quer dizer que o ar está se movendo no sentido contrário ao da rotação da Terra. A Terra tendendo a girar para cá e o ar tendendo a girar no sentido oposto, porque é vento de leste, né? Então está se opondo ao movimento de rotação da Terra. Então, iria produzir um torque, se fosse, estamos supondo esse modelo idealizado de célula única de Hadley, todos os ventos na superfície seriam de leste, né? Então tenderia a desacelerar a Terra e a Terra tenderia a acelerar a atmosfera, né? Essa condição não poderia persistir indefinidamente, já que tem um torque agindo ali do ar em relação à superfície da Terra. E considerando a massa da Terra, a inércia, a rotação da Terra, e o quê? Quem venceria essa briga ia ser a Terra, né? Então o que ela ia fazer? Ela continuamente ia desacelerar a atmosfera, né? E o ar ia acabar se movimentando com a mesma rotação da Terra e não existiria nenhum vento. É isso que ao longo de bilhões de anos, vamos considerar assim, é isso que ia acontecer. A partir do momento que houvesse atmosfera e ela quisesse, estivesse tentando desacelerar a Terra e a Terra desacelerar a atmosfera, a Terra ia ganhar, né? Devido à massa e inércia dela. Então, o que ia acontecer é que a atmosfera ia acabar... ia haver transferência de quantidade de movimento, na realidade, da Terra para a atmosfera, e ela ia acabar girando com a mesma velocidade angular da Terra, cada partícula de fluido, né? Então, ventos de superfície em uma única direção sobre toda a Terra não podem existir. É necessário, portanto, que em algumas latitudes existam ventos de oeste, juntamente com ventos de leste em outras, a fim de manter um padrão de circulação médio constante. O que é isso? Então, vamos supor que ao longo do tempo,
a atmosfera ela está tentando frear a Terra e a Terra vai tentar frear a atmosfera e aí conseguiria. Ora, se eu estou com vento que é de leste, né, em relação à superfície da Terra, quer dizer o quê? Que o movimento de rotação das partículas de fluido é menor do que o movimento de rotação da superfície da Terra. Isso produz um vento de leste. Eu tenho a superfície da Terra girando com a velocidade angular, e o que acontece é que a partícula de fluido está girando com uma velocidade angular que é menor que a da superfície da Terra. Estamos olhando em termos climatológicos, não estou olhando um sistema meteorológico lá com uma rotação como um centro de baixa pressão. Nós estamos olhando essa grande célula de circulação. Tá? Então, o que acontece? A Terra, a superfície da Terra tem uma velocidade angular e a partícula de fluido tem uma velocidade angular menor que a superfície da Terra. Então, em relação à superfície da Terra, o que se percebe é a partícula de fluido se movimentando de leste para oeste, já que a velocidade tangencial dela vai ser menor para a mesma latitude. Então, ela vai ter movimento relativo à superfície da Terra de leste para oeste. Então, o que vai acontecer? Então, a Terra está se movimentando no sentido contrário, está transferindo quantidade de movimento para o ar atmosférico. E aí, essa transferência de quantidade de movimento que é feita pelo atrito ia acabar fazendo com que a partícula de fluido girasse com a mesma velocidade da Terra. Mas o que acontece é que em outras regiões, e nós já vimos, eu tenho ventos de oeste, certo? Isso quer dizer o quê? Que as partículas de fluido estão se movimentando a uma velocidade maior, tangencial, ao longo de um paralelo, maior que a superfície da Terra. Então, relativo à superfície da Terra, a velocidade tem o vento tem uma direção oeste, ou seja, sentido de oeste para leste. Anda mais rápida a partícula de fluido na velocidade tangencial do que um ponto na superfície da Terra. Então, o que aconteceria? Essa partícula de fluido, o que vai acontecer? Ela andando a uma velocidade mais rápida, se movendo a uma velocidade mais rápida que a superfície da Terra, iria transferir quantidade de movimento para a superfície da Terra por atrito e acabar desacelerando e andando na mesma velocidade da superfície da Terra. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma região que ela tem menos quantidade de movimento, né, do que a superfície da Terra. E outra, ela tem mais quantidade de movimento que a superfície da Terra. Então, o que acontece? Essa região aqui, onde tem menos quantidade de movimento, ela recebe quantidade de movimento da Terra, mas o que acontece? Ela transfere para outra região que fica com a velocidade, com a quantidade de movimento maior do que o do movimento da Terra. É isso que acontece. Existe transferência de quantidade de movimento da região onde nós temos ventos de leste para a região onde nós temos vento de oeste. Existe essa transferência de quantidade de movimento. E aí o que acontece? Forma-se esse padrão de circulação com vento de leste e vento de oeste. Porque continuamente existe essa transferência de quantidade de movimento que não deixa o vento de leste, né, tender a zero e não deixa o vento de oeste tender a zero. É porque está sempre onde tem déficit, é porque de quantidade de movimento, e é onde tem a circulação de leste, está transferindo quantidade de movimento para a região onde tem movimento de oeste. Tá? Como é feita essa transferência de quantidade de movimento, nós vamos ver posteriormente, mas através das ondas meteorológicas. Então, as ondas meteorológicas, elas têm um padrão que ele é assimétrico em relação aos paralelos de latitude, que faz com que a gente tenha mais transferência de quantidade de movimento, a gente tem entre as latitudes numa onda.
Só que se for uma onda simétrica, a mesma quantidade de movimento que vem de uma latitude para a latitude menor para maior, foi igual a que da maior para menor, né? Olhando em termos de uma escala relativamente limitada de latitude, então não teria, no fundo, um fluxo líquido, né? O que acontece é que o padrão de assimetria que tem em relação aos círculos de latitude faz com que haja mais transferência de quantidade de movimento das baixas latitudes para as altas latitudes do que do contrário. Então as ondas elas têm uma característica de assimetria, né? E elas é que fazem esse papel de manter a região onde tem ventos de leste com menos quantidade de movimento e a região com ventos de oeste com mais quantidade de movimento. Na verdade, Hadley reconheceu a necessidade de ventos de oeste na superfície da Terra para compensar o arrasto por atrito dos ventos de leste e os incluiu em seu modelo, nos níveis superiores. Aí ele colocou no nível superior, né? Sendo levados para a superfície nos polos, então perdendo quantidade de movimento de oeste e tornando-se de leste à medida que o ar se dirige para o Equador, na célula original. Hadley não conhecia a força de Coriolis como tal. Portanto, ele não sabia que para o ajuste geostrófico dos ventos de oeste de superfície nas altas latitudes, seriam necessárias pressões mais altas na sua fronteira do lado do Equador e pressões mais baixas no seu limite no lado dos polos, no ar superior, né? Ele não sabia disso, porque ele não conhecia Coriolis, a força de Coriolis. De forma que o atrito iria causar escoamento no sentido do polo nas regiões com vento de oeste próximo à superfície, né? Então, o Hadley ele fez a proposta da circulação dele, só que ele não sabia da existência do balanço de Coriolis. Ele colocou o vento de oeste simplesmente usando aquela argumentação que a gente usou anteriormente, só que nós já sabemos o efeito de Coriolis, já colocamos a circulação ali. O Coriolis justificou aqui dessa forma, né? De que seria a transferência de quantidade de movimento para ele seria feita só entre a superfície e o ar superior. Mas nós vimos aqui que a transferência ela existe principalmente na região em que é de superfície, porque o ar superior, o movimento é predominantemente de oeste, nós já vimos, né? E nós temos movimento de leste a oeste na superfície. E é nessa região, então, assim, as ondas meteorológicas elas estão presentes em toda a superfície da troposfera, em toda a região da troposfera, né? Mas essa caracterização que a gente vai ver posteriormente é principalmente nos níveis mais inferiores. Nós já vimos exemplos, né, de mapas meteorológicos, né, que nós vimos que a circulação no ar superior, nós temos as ondas meteorológicas, e essas ondas são importantes para fazer essa transferência de quantidade de movimento. As ondulações que a gente vai ver assimétricas são em ar superior, são importantes, mas a gente vai ver que é mais acentuada essas assimetrias ficam mais acentuadas à medida que nós nos aproximamos da superfície, mas elas ocorrem em toda a região de abrangência dessas ondas atmosféricas na vertical. E não fica o padrão de assimetria, ele fica bem caracterizado nas ondas de superfície, a gente enxerga bem. Eventualmente a gente consegue enxergar esses padrões, né, nas ondas em ar superior, mas ele existe. Só que é bem mais fácil da gente identificar quando a gente faz a análise mais próxima da superfície. Nós vamos ver isso posteriormente. Então, prosseguindo, tendo visto então essa justificativa de efeitos de conservação de quantidade de movimento angular e do atrito, né, que controlariam, né, a distribuição de pressões e, consequentemente, a distribuição de ventos na atmosfera,
né? Nós podemos agora ver de forma esquemática, né, como se comporta a circulação geral real, como ela se ajusta a esse padrão, né? Então essa figura, né, a seguir aqui, a CIS14, representa esquematicamente a circulação geral real. Então nós vemos aqui, isso aqui seria um plano, né, que está cortando aqui a Terra ao longo do meridiano, então a gente está vendo aqui em altitude. Nós teríamos essa circulação direta entre 0 graus e 30 graus de latitude em ambos os hemisférios, movimento ascendente sobre a proximidade do Equador e posteriormente movimento descendente em torno de 30 graus de latitude, e essa aqui é chamada cela de Hadley, porque ela se assemelha aqui à cela proposta pelo Hadley, né? Nós temos aqui entre 30 graus sul e 60 graus sul, e entre 30 norte e 60 norte, nós temos uma circulação, aquela célula de circulação reversa, com movimento descendente em torno de 30 graus e movimento ascendente em torno de 60 graus. Que em alguns livros vocês encontram isso aqui chamado como célula de Ferrel, né? É importante notar também que em alguns livros vocês não encontram essa representação de uma célula de circulação, mas sim uma representação de uma região que é predominantemente ventos de oeste de grande intensidade e ondulações aqui, né? Então representam nessa região. Aqui, próximo ao polo, nós temos uma célula de circulação direta também, com ar descendente no polo e ar ascendente em torno de 60 graus sul, né? E correspondente aqui, que são as chamadas altas polares, né? Descendente no polo e ascendente em torno de 60 graus, né? Do ponto de vista da circulação de superfície, nós teremos aqui, devido ao efeito de Coriolis, o vento desviado à esquerda, né? Então seriam os alísios de sudeste, né? No hemisfério norte, o vento desviado à direita na superfície, teremos os alísios de nordeste, na superfície predominantes de oeste, entre 30 e 60 graus, né? E próximo aos polos, os polares de leste, né? Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Então isso é uma região, uma descrição esquemática, né? Nas regiões tropicais, entre as latitudes 30 norte e 30 sul, aproximadamente os alísios estão presentes, esses aqui na superfície. A região onde esses dois sistemas se encontram é uma zona estreita de ventos fracos, então essa região aqui, onde eles se encontram em superfície, chamamos de zona de convergência intertropical. Aí utiliza normalmente a sigla ZECIT. Então os ventos vêm em superfície, né, se encontram próximo ao Equador e sobem, né? Então tem essa convergência e movimento ascendente, como a gente vê aqui, né? Convergência com movimento ascendente. A ZECIT está localizada nos ramos ascendentes das células de Hadley, ou seja, a célula de Hadley está aqui, é o ramo ascendente delas, sendo uma região caracterizada por muita nebulosidade de chuva, porque existe muito, o ar na superfície tem muito vapor d'água, por causa da região que é predominantemente oceânica, e altas temperaturas, então tem muito vapor d'água. Então, o movimento ascendente leva esse ar para níveis mais elevados e existe formação de nuvens e sistemas intensos com bastante tempestade nessa região. A ZECIT ela fica bem caracterizada sobre as regiões oceânicas, né, que não é muito perturbada pelo efeito do continente. Nas latitudes médias, onde os cinturões dos ventos predominantes de oeste, onde estão presentes estão os cinturões de ventos predominantes de oeste, onde estão presentes ondas meteorológicas e vórtices ciclônicos,
né? Nos ventos predominantes de oeste ocorrem condições de tempo altamente variáveis, associadas a essas ondas e vórtices, com mudanças rápidas de temperatura e períodos de céu claro, seguidos por períodos de precipitação. Então, o que acontece aqui? Essa região aqui, né, é uma região em que aparecem ondas meteorológicas importantes, características de região temperada, onde tem a formação desses vórtices que a gente chama de ciclones, e esses ciclones, eles, associados a eles, estão mudanças de condições de tempo que são rápidas, né, em escala sinótica, na ordem de dias. Então você tem, por exemplo, um período de tempo bom, aí vem um sistema desse, perturba a condição meteorológica, você tem tempo mais adverso, com mais nebulosidade, vento forte, precipitação, e o movimento dessas ondas conduz esses sistemas lá fora de uma determinada região de atividade, e aí o tempo volta a melhorar. Então, esses fenômenos ocorrem nessa região aqui, entre 30 e 60 graus sul. Então, nessa figura aqui, a gente vê essas ondulações representadas aqui, e essa região aqui, a gente vai ver um pouco mais tarde, que isso daqui é a região chamada frente polar, e ela tem uma participação importante na formação desses fenômenos aqui. Entre os predominantes de oeste e os ventos alísios estão os cinturões de alta pressão subtropicais. Essas regiões de ventos calmos ou fracos representam os limites do lado polar das celas de Hadley, onde ocorrem os ramos descendentes, que são geralmente regiões de ventos calmos e pouca precipitação. A maior parte dos desertos do mundo está localizada nessas latitudes. Então aqui, ó, em 30 graus norte e sul, respectivamente, nós temos ramos descendentes das celas de Hadley, que nós vimos que corresponde àquela região onde a gente tem os centros de alta pressão semipermanentes. Nessa região aqui é região de movimento descendente, divergência na superfície. Então, por ser movimento descendente, subsidência, tende a inibir convecção, por isso que tem pouca formação de nuvens significativas e precipitação, e por isso a maioria dos desertos está em torno dessas latitudes aqui, né? Não todos, mas a maioria, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E por ser a região onde predominam anticiclones, né? Então nós vamos ter ventos fracos, como nós já vimos, com gradientes de pressão horizontais relaxados. Nas regiões polares, na média, os ventos predominam de direção leste, como nós vimos, e ficou bem caracterizado ali em torno, bem ali em torno da Antártica, por exemplo, a circulação predominante de leste, né? Esses polares de leste não são tão persistentes como os alísios e são frequentemente interrompidos pela passagem de ciclones. Então, assim, os sistemas de ventos alísios são os que têm maior persistência, ou estão menos sujeitos a variabilidades, esses alísios de sudeste e de nordeste, né? Na região dos polares de leste, o que acontece é que é uma região que está sujeita ao efeito dessa frente polar, dessas perturbações. Então, existe mudança na direção e intensidade do vento, significativa, ao longo do tempo, então não tem tanta persistência. Mas, do ponto de vista climatológico, a gente vê que predominam ventos de leste, né? Os ventos na troposfera superior são de oeste em todas as latitudes, exceto para uma faixa estreita próxima ao Equador, né? Então nós vimos quando passamos pela parte descritiva da circulação geral, que lá em torno do Equador os ventos predominam de leste. Então, em superfície, eles são de leste, e na parte próxima ao Equador também permanece de leste até a superior, e posteriormente, à medida que nos afastamos na circulação, nos afastamos
do Equador, eles vão assumindo uma direção que é de oeste. Uma possível explicação para isso é que a circulação ela vem de leste em superfície, se eleva no ramo ascendente da célula de Hadley, então existe alguma inércia na circulação que mantém essa componente de leste até que ela se afaste suficientemente do Equador, né? E porque na região do Equador tem pouco efeito de Coriolis, né? Nós vimos o efeito de Coriolis à medida que nos aproximamos do Equador, ele vai perdendo a intensidade, então tem um movimento ascendente que traz um pouco dessa inércia de movimento de leste, e quando se afasta suficientemente da região do Equador, ele vai assumir uma direção oeste, né, mais afastada do Equador. As regiões de velocidade máxima no vento de oeste indicam as posições médias das correntes de jatos subtropicais, uma em cada hemisfério, e elas são os limites nos lados polares das cédulas de Hadley. Então nós vimos, né, que em torno de 30 graus norte e 30 graus sul, aproximadamente nos invernos, aí nós vimos varia, né, acompanha o verão em cada hemisfério, um pouquinho mais para o sul, mas nós temos essas correntes de jato aqui em torno de 30 graus de oeste, né, em ambos os hemisférios, e esses jatos são chamados jatos subtropicais, dessa região subtropical entre 30 graus norte e sul, próximo à tropopausa. Nós vamos ver posteriormente que existe um outro jato, que é o jato polar. Só que o que acontece? A persistência da corrente de jato na região subtropical, quando nós fazemos as médias climatológicas, ele aparece bem distinta a presença desse jato, devido à maior persistência da circulação. Eventualmente, o jato polar, nos períodos de inverno, ele pode ser até bem mais intenso que o jato subtropical, mas o que acontece é que ele varia muito em latitude, muito mais que o jato subtropical. O jato subtropical varia pouco em latitude comparado com o jato polar. Então, quando nós fazemos a média na região polar, ela é diluída, né? Os valores de velocidade do vento são diluídos ao longo de uma região maior e não aparece tão claramente o jato. Por isso que na média só aparece o jato subtropical, mas nós temos esse jato transiente aqui. Então, assim, a característica estacionária, vamos dizer assim, desse jato é muito mais proeminente do que o jato polar. Muito embora, muitas vezes o jato polar ele tem mais velocidades do vento maiores do que o subtropical. Então, é por isso que na climatologia aparece o jato subtropical e não fica tão evidente a presença do jato polar. Então, eles estão nos lados polares da célula de Hadley, na parte descendente. Uma vez que o atrito tenderá a desacelerar tanto os ventos de leste quanto os de oeste na superfície da Terra, como nós vimos, né, deverá existir algum processo pelo qual a quantidade de movimento angular de oeste seja transferida dos ventos de leste em baixas latitudes para os ventos de oeste nas latitudes temperadas, como nós vimos, de maneira que mantenha a continuidade dessas duas correntes. De forma similar, é necessário que a quantidade de movimento de oeste seja transferida para cima a partir dos baixos níveis da atmosfera para a troposfera superior na região tropical e para baixo nas latitudes médias. Então, tem que ter transferência de quantidade de movimento no sentido da meridional, né, ao longo dos meridianos, entre as regiões tropicais e regiões temperadas, e também em altitude, né, para que possa manter a continuidade dessas circulações que, como nós vimos, se não houvesse essas transferências, ao longo aí de milhões de anos, né, o que aconteceria é que a atmosfera ela ia sendo desacelerada em relação à Terra e o ar ia se movimentar
com a mesma velocidade de rotação da Terra, nós não íamos ter vento, movimento relativo do ar em relação, utilizando, ou seja, movimento do ar relativo à superfície da Terra. Então vamos lá. A quantidade líquida de energia fornecida a uma coluna de ar pelo aquecimento solar é inicialmente dividida entre o calor sensível, que eleva a temperatura, a energia potencial associada à elevação das superfícies geopotenciais, porque parte da energia vai ser utilizada para aumentar a temperatura, a energia interna. Parte da energia vai ser utilizada para quê? Para expandir, produzir trabalho que vai produzir aumento da energia potencial, que as superfícies potenciais vão subir, né? Então aumenta a energia potencial devido à expansão do ar aquecido, e calor latente devido à evaporação da água do mar ou de qualquer outro corpo d'água, umidade na superfície ou a corpo de água líquida, né? Vai haver uma parte da energia vai ser utilizada para essa evaporação. Uma parte dessa energia, então, é transformada em energia cinética. Então, inicialmente, a gente está falando de energia térmica, energia potencial. Aí nós vimos as variações na energia potencial, elas vão acabar provocando variações nas alturas geopotenciais, e nós vimos que isso produz gradientes de pressão que vão acabar movimentando o fluido. Então esse movimento do fluido, ele vai o quê? Vai produzir a velocidade, que é a energia cinética, né? E essa energia cinética é dividida entre a circulação zonal média, as células meridionais e as ondas transientes, estacionárias e vórtices. Então tudo começa com a energia radiativa do Sol. Essa é que vai conduzir tudo, todas essas transformações de energia, desde essa energia radiativa até a parte da energia mecânica que nós estamos falando aqui. Então, seja qual for a forma que a energia tenha, sua transferência através dos limites polares das células de Hadley, onde não há movimento meridional significativo, e através das latitudes médias, onde as células reversas iriam transportar energia na direção errada, requer um outro processo para transportar o excesso de energia da região tropical para a região polar. Então, aqui, né, o que nós estamos vendo, né, é que essa região aqui, o lado polar das células de Hadley, não tem movimento meridional significativo. E aqui essa célula de circulação reversa, ela está transportando energia naquilo que a gente esperava, né, de levar o excesso de energia térmica da região equatorial para a região polar. Está havendo ao contrário. A circulação está ocorrendo no sentido reverso, né? Então, tem que haver algum outro mecanismo que permita que a energia, esse excesso de energia do trópico, chegue aqui às latitudes mais elevadas, mais próximo ao polo, porque aqui a circulação meridional é muito não é muito significativa, então não tem movimento para cruzar essas latitudes aqui e passar energia por toda essa faixa aqui entre 30 e 60 graus, porque a circulação está no sentido contrário. Está querendo trazer calor, né, dessa região que seria aqui do movimento ascendente, só que chega aqui e funciona ao contrário, né? Está transportando energia ao contrário. Então, agora a gente pode começar a falar um pouco de como é feito o transporte de energia nessa região entre 30 e 60 graus, né? Que é esse outro processo. Então, vamos falar um pouco de transporte de calor e quantidade de movimento por ondas e vórtices, né? Então, foi visto que as altas velocidades zonais, que seriam produzidas pela conservação de quantidade de movimento angular,
se as células de Hadley se estendessem até as altas latitudes, iriam resultar em grande estabilidade. Então a gente já viu, essas ondas elas iam ficar, seriam ondas instáveis, com qualquer perturbação elas tenderiam a amplificar essas perturbações e aí eventualmente quebrar. De fato, mesmo com a extensão limitada observada nas células de Hadley, elas iriam produzir velocidades muito mais altas que as que são observadas, né? Então, assim, não, ok, vamos limitar um pouco, não vamos até sair uma célula de circulação que vai do Equador até o Polo. Vamos limitar, vamos até 30 graus de latitude. Mesmo assim, se nós fizermos lá as continhas, a gente vai ver que a velocidade ela seria praticamente aumentaria em torno, aí teríamos vento em torno de 500 km por hora nessa latitude. A gente tem na corrente de jato, pode chegar a 300, 240, mas aí seriam mesmo assim valores muito altos, na ordem lá de 500 km por hora, né? Velocidade muito alta, né? Ou seja, teoricamente seriam muito maiores do que as que a gente observa. As velocidades têm valores reais menores, primeiro, devido à mistura vertical e lateral então, do fluido, né? Então, o que acontece é que essa mistura de propriedades que tem no fluido, que o fluido é viscoso, mesmo que a gente não esteja considerando que a viscosidade é pequena ao ponto de a gente desprezar efeitos, por exemplo, da camada limite atmosférica, e por isso que a gente chama de atmosfera livre, mas existe viscosidade no ar, e essa viscosidade ela vai fazer com que haja uma certa homogeneização, não permitir que tenha gradientes tão acentuados de velocidade do vento, né? Então, tem mistura vertical e há mistura lateral também, né? Associadas ao fato do escoamento ser instável, que leva as ondas atmosféricas a amplificarem e partirem. Então, o que acontece? Essas ondas elas vão se formar, vão amplificar e vão quebrar. Então, vai ter movimento dessas ondas também, em sentidos contrários, como a gente vai ver aqui, e esses movimentos eles acabam provocando mistura de propriedade devido à viscosidade do ar, né? Então, nessa figura que se segue aqui, é representada a formação, amplificação e quebra de ondas meteorológicas de uma maneira bem simplificada, né? Então, vamos imaginar aqui, vamos pegar aqui o Polo Sul, né? Então, nós estamos aqui, o Hemisfério Sul, o Equador, e aí nós temos aqui uma circulação que é predominante de oeste, o vento predominante de oeste. Aí ele tem a alta velocidade, aí ocorre uma perturbação. Aí essa perturbação, ela vai amplificar. Isso aqui está de uma maneira bastante simplificada a representação, né? Então o que acontece? No hemisfério sul, nós vamos ter essa circulação no sentido horário, então a gente vai ter um cavado aqui, uma região de baixa pressão. Essa circulação no sentido anti-horário, vamos ter uma crista aqui, um centro de alta pressão. E aqui a gente teria uma outra baixa. A gente está fazendo uma onda que é uma onda quase linear, bem simplificada, né? Então a gente teria isso aqui. E o que acontece é que, à medida essa perturbação, então teve uma perturbação inicial que amplificou, e eventualmente o que aconteceu? Essa onda quebrou e acabou formando células fechadas. É mais ou menos isso que acontece. Aqui está simplificado, mas o processo é mais ou menos isso. Aí fecha a amplificação da onda, é tanta que a onda quebra e ela forma esses centros aqui de circulação. Então seriam centros de circulação em torno da baixa pressão com sentido horário, aqui com sentido anti-horário, aqui com sentido horário. E aí é interessante, o ar frio ele está nessa região da baixa pressão, aqui, e o ar quente está aqui na alta pressão. Então, quando fecha essas circulações, a gente teria aqui o ar frio em torno das baixas e o ar quente na região dos anticiclones. Aí temos aqui novamente a circulação zonal na região mais quente aqui próximo ao Equador e a circulação zonal de oeste. Então a ideia aqui dessa forma simplificada é que esses sistemas vão dissipar,
a circulação volta a ser zonal, vem uma nova perturbação, aí essa perturbação amplifica, gera outras ondas e assim sucessivamente. Esse modelo aqui é muito simplificado, porque ele está colocando esses sistemas aqui aqui quase circulares, aqui uma elipse, mas na realidade ele tem deformações em relação a isso que posteriormente nós vamos ver. Mas isso é um modelo bastante interessante e ele é bem representativo de uma forma abrangente e simplificada do comportamento. E analogamente a gente teria o comportamento no hemisfério norte, seria assim, né? Uma onda amplifica e o ar frio vem para as baixas, o ar quente vem para a alta e teria um comportamento semelhante a esse aqui. Em seu processo de evolução, o escoamento inicialmente zonal passa a apresentar ondulações que podem evoluir para sistemas ciclônicos e anticiclônicos fechados. Essas perturbações, que são essas ondas e sistemas de circulação fechados associados, transferem calor e quantidade de movimento na direção norte-sul, muito embora o movimento meridional médio do ar, ao longo dos paralelos de latitudes, tenha um valor médio de aproximadamente 0 em cada nível atmosférico. Ou seja, se em um lugar, em instante, existe um fluxo para norte, em outro lugar existirá um fluxo da mesma quantidade de massa para o sul, no mesmo nível. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: imagina aqui que eu tenho esse movimento aqui, de sul para norte, o ar, e de norte para sul aqui, sul para norte, norte para sul. Se eu fizer a média dessas velocidades ao longo de um paralelo de latitude, da componente V, seria aproximadamente 0. Isso aqui está querendo dizer. Vamos supor, para simplificar, que esse padrão de circulação da superfície se reproduz ao longo da coluna de fluido em todos os níveis. Então a gente teria, no final, fazendo a média dessas velocidades, seria aproximadamente 0 da componente V, né? Para entender como pode haver transporte de calor e de quantidade de movimento pelos movimentos norte-sul, supõe-se que o ar se movendo no sentido norte, no hemisfério norte, seja mais quente que o ar se movendo no sentido sul, na mesma latitude, em todos os níveis. Então é isso aqui. Então no hemisfério norte, por exemplo, mas é análogo no hemisfério sul. O ar se movimentando dessa região temperada para a região tropical é mais frio, vem para cá. E o ar se movimentando da região tropical para a região temperada é mais quente. Então, esse movimento aqui é assim, esse ar, então, ele tem mais energia, do ponto de vista térmico, do que essa região aqui. Então, se nós calcularmos em cada ponto aqui, estou trazendo o ar que é frio daqui para cá e ar quente daqui para cá, o fluxo de energia, que a gente pode simplificar dizendo assim, o fluxo de energia, que a gente chama de fluxo cinemático, vai ser representado pela temperatura que multiplica a velocidade. Tá? E nesse caso, né, o que a gente vai ter é um fluxo de energia que é do sul para norte. Então é um fluxo de energia positivo, porque ele está nesse sentido aqui, de sul para norte. E esse movimento de ar frio para cá, para a região mais quente, também é um fluxo de energia que ele é um fluxo de energia positivo. Quando eu trago ar mais frio daqui para cá, corresponde a um fluxo de energia positivo daqui para cá. Então, o somatório dos fluxos, né, de energia ao longo de um paralelo, ele dá uma resultante positiva, ou seja, existe um transporte de líquido de energia dessa região para essa região, nessa hipótese, considerando que sempre aqui, em todas as posições, o ar é mais frio ao norte do paralelo do que ao sul. Isso a gente teria um comportamento análogo, né, que seria aqui do hemisfério sul, com ar mais frio aqui e ar mais quente aqui. Então existe um fluxo líquido de energia, mesmo sendo as velocidades, né,
E aí a gente está supondo, mesmo que as velocidades elas sejam, a média dessas velocidades ela é zero, né? O que vai acontecer é que esse movimento, no final, ele transporta a energia da região equatorial para a região temperada, da região tropical para a região temperada. Tá? Menos calor será então transportado no sentido sul, estamos falando do hemisfério norte, né? Através de um paralelo de latitude do que será transportado no sentido norte. Existirá então um transporte líquido de calor do sul para o norte, né? Em termos de fluxo. Estamos falando de energia, né? Se na média a velocidade zonal absoluta do ar se movendo para norte for maior do que o ar se movendo para o sul de maneira semelhante, existiria uma transferência de quantidade de movimento de oeste no sentido norte, né? Então, aqui está falando o seguinte, né? Eu tenho aqui, né, esse movimento aqui, eu tenho quantidade de movimento, né, que é no sentido de, a gente tem sentido de circulação no hemisfério norte, a gente teria os alísios na região, que é a região tropical, e nós temos os ventos predominantes de oeste na região temperada. Então, o que acontece é que, quando eu tenho movimento nesse sentido aqui, eu tenho um fluxo de quantidade de movimento de oeste daqui para cá. E eu tenho um fluxo de quantidade de movimento de leste daqui para cá. Então, o que acontece é que neste ponto é que entra aquela simetria que eu mencionei anteriormente, né? Quando a gente faz essas ondas, na realidade, elas não têm esse comportamento simétrico que tem aqui. Na realidade, a componente de velocidade ela acaba sendo mais acentuada nesse movimento que traz a quantidade de movimento daqui para cá, a componente transversal aqui é maior do que a componente que traz quantidade de movimento de oeste para leste. A mesma coisa acontece aqui no hemisfério sul, só que espelhado, né? Ou seja, eu tenho uma componente que traz quantidade de movimento daqui para cá, essa componente é maior, né, transversal, do que as componentes de velocidade que levam quantidade de movimento de oeste daqui para cá. Então, o resultado líquido que eu vou ter é que eu vou ter mais transferência de quantidade de movimento da região tropical para a região temperada do que o contrário. Então, eu vou ter uma perda líquida de quantidade de movimento dessa região para essa região. E é isso que vai manter essa circulação predominante de oeste aqui, porque se ao longo do tempo, eu tivesse a mesma transferência de quantidade de movimento, o efeito do atrito iria desacelerar a atmosfera. Então, se na média a velocidade zonal absoluta do ar se movendo para norte for maior do que o ar se movendo para o sul, de maneira semelhante, existiria uma transferência de quantidade de movimento de oeste no sentido norte. No hemisfério sul, o escoamento no sentido sul é, na média, mais quente e carrega mais quantidade de movimento de oeste que o escoamento no sentido norte. Esse é que é o ponto, né? Então, tendo o componente de quantidade de movimento aqui que é mais acentuada no sentido sul,
eu trago mais quantidade de movimento daqui para cá do que eu levo para lá. Então, no final, eu tenho mais transferência de quantidade de movimento dessa região para cá, para o sul, devido a essa simetria, porque se fosse simétrico, ia ser a mesma quantidade de movimento num sentido e no outro, né? Então, não haveria esse excesso que a gente espera que tenha para manter essa circulação aqui mais rápida que o movimento de rotação da Terra, ou seja, do ponto de vista de movimento relativo de oeste, e aqui tem que sempre estar perdendo mais quantidade de movimento do que recebe para poder manter o escoamento mais lento que o sentido de rotação da Terra, ou seja, com circulação de leste. Logo, as transferências necessárias para transportar o excesso de calor recebido nas baixas latitudes no sentido do polo e para manter os ventos de leste na região tropical e de oeste nas latitudes médias, no nível próximo à superfície, e os ventos de oeste no ar superior em altas latitudes, podem ser realizadas dessa forma. Então, assim, o fluxo de energia poderia ser, não era necessária a simetria, porque só os sentidos, o gradiente que a gente tem de temperatura é o suficiente para que a gente tenha um fluxo líquido, né, de energia da região tropical para a região temperada. Agora, para o fluxo de quantidade de movimento, aí é necessário ter essa simetria para que haja mais transferência de quantidade de movimento no sentido sul, por exemplo, no hemisfério sul, do que no sentido norte, ao longo do paralelo, por exemplo, ali, em torno de 45 graus, né, para que eu possa manter essas circulações de oeste na região temperada e circulações de leste na região tropical. Estudos teóricos mostraram que os vórtices de grande escala, que é aquele tipo de circulação associada a essas ondas, realizam a maior parte do transporte de energia e quantidade de movimento, exceto nas baixas latitudes, onde as células meridionais exercem esse papel, né? Então, assim, na região ali das células de Hadley, elas são as principais condutoras desse movimento desse fluxo de quantidade de movimento de energia entre a região equatorial e a região em torno de 30 graus. E nas regiões temperadas, aí são essas ondas meteorológicas. Então, assim, por isso que a dinâmica é diferente. Por quê? Porque naquela região próxima ao Equador não tem efeito de Coriolis e ele é essencial para a formação dessas ondas meteorológicas. Nós vamos ver posteriormente que a conservação de quantidade de movimento angular, que nós vamos ver em termos de vorticidade, ela é extremamente importante para a formação dessas ondas meteorológicas, o que não ocorre ali próximo do Equador, que aí o mecanismo térmico ele vai ser mais importante, a forçante térmica. Deve-se mencionar que uma considerável quantidade de energia também é transportada no sentido dos polos pelas correntes oceânicas. Isso também é importante, já foi mencionado anteriormente. O oceano ele recebe muita radiação ali na região equatorial e as circulações oceânicas, o sentido delas em cada bacia oceânica hemisférica, né, por exemplo, no Atlântico Sul, ela tem o sentido que é um sentido anti-horário, que é o sentido de um ciclone. Então, o que ela faz? Traz energia na água aquecida na região equatorial, leva ao longo da corrente, que chama corrente do Brasil, ela vem ao longo da América do Sul e vai para latitudes maiores e leva essa água mais quente para a região latitudes mais elevadas, e tem uma outra circulação que ela vem pela África, ao longo da África, né? E ela leva, né, a água mais fria no sentido do Equador.
né? Então tem uma circulação que é controlada pelo anticiclone semipermanente, né? Essa grande circulação que a gente chama conduzida pelo vento, que são cerca de 400 metros, que tem os primeiros 400 metros do oceano a partir da superfície. Abaixo desses 400 metros, aí tem outras circulações que elas são controladas mais, são controladas por temperatura e por diferença de densidade da água do mar, por temperatura e salinidade, que a gente chama isso de circulação termoalina, né? Então, essa parte superior do oceano é controlada pelo vento, né? E a parte mais de baixo é controlada por diferença de densidade, que é controlada da água do mar pela temperatura e pela salinidade. Então, logo, os movimentos dos vórtices, que resultam da instabilidade do escoamento zonal, produzido pela deflexão das circulações meridionais estabelecidas pelo desequilíbrio radiativo na atmosfera, executam a transferência de energia que não é possível realizar pelas células meridionais. Então vamos lá, o que acontece? Nós vimos, né, que o que acontece? O escoamento é predominantemente zonal, e no modelo básico lá de Hadley, a gente teria circulações só zonais e não teria circulação meridional. Só que o que acontece? Todos esses efeitos, atrito, aquecimento diferencial da atmosfera, faz o quê? Que a gente tenha alguma circulação meridional. E o que acontece? A circulação meridional, ela perturba esse escoamento zonal. Então, o escoamento é zonal. Aí eu tenho alguma forçante que leva isso a circulação a ter, porque como a diferença de temperatura entre a região equatorial e polar força que eu tenha uma circulação no sentido meridional. Então essa circulação no sentido meridional afasta por exemplo, as partículas de fluido no movimento zonal, elas vão mudar de latitude, porque está tendo uma circulação meridional. Essa circulação meridional é a primeira perturbação que é provocada aqui nesse escoamento zonal. Em determinadas circunstâncias, o que acontece é que essa perturbação inicial amplifica, e amplifica na formação, leva à formação dessas ondas, que quando é suficientemente perturbado o escoamento, ela chega a se quebrar nessas células de circulação aqui, que temos ciclones e anticiclones, e aí essas células vão fazer esse transporte de energia e quantidade de movimento na região onde as células meridionais não conseguem fazer, né? Então, vamos supor que inicialmente o escoamento está todo zonal lá, sem nada perturbar. Aí vem e alguma coisa, que é esse desequilíbrio térmico que tem do trópico em relação à latitude temperada, força as partículas de fluido a mudarem de latitude. Aí elas perturbam, há essa perturbação inicial. E, eventualmente, essa perturbação vai levar à formação desses sistemas aqui, que vão acabar fazendo esse transporte na região onde a circulação meridional sozinha não conseguiria fazer. Por outro lado, a transferência de quantidade de movimento pela circulação dos vórtices produz os ventos predominantes de oeste nas latitudes médias e no ar superior, e os ventos alísios na região tropical próxima à superfície, como nós vimos. Além de fazer a transferência de energia térmica entre a região equatorial e os polos, né, nessa região, mas corretamente falando, da região tropical para a região temperada, né, existe também essas ondas, elas vão fazer essa transferência de quantidade de movimento que vai acabar mantendo a circulação de oeste na região temperada, em superfície, e de leste na região tropical, e no ar superior vai manter essa circulação também predominante de oeste, e nós vamos ver detalhadamente isso lá quando a gente for tratar dos sistemas meteorológicos, e aí vamos estudar a teoria ondulatória dos ciclones.